Não dá pra negar que todo mundo gosta de uma fofoquinha, de falar sobre a vida do outro, é só ver as redes sociais, o que mais tem é gente dando pitaco na nossa vida. Agora imagina você fazer uma carreira em cima disso, falando mal das pessoas, contando as fofocas que você escutou por aí e ganhando uma bolada pra fazer isso. De uma forma bem resumida, era isso que a Wendy Williams fazia. Por mais de uma década, ela apresentou o programa The Wendy Williams Show, que tinha um formato bem parecido com o que a gente conhece da Sônia Abrão aqui no Brasil, mas assim, sem ofensas para Wendy Williams, e o programa era um sucesso absoluto. Ele passava no período da manhã, lá nos Estados Unidos, era o maior concorrente da Ellen DeGeneres e tinha uma média de 1,5 milhão de espectadores por programa, todos os dias. O programa chegou ao fim em 2022 e esse fim aconteceu sob circunstâncias misteriosas, porque nem a própria host, a própria apresentadora, apareceu para a despedida do programa. E desde então, a Wendy Williams simplesmente desapareceu da mídia. Ela, que era uma pessoa que estava em todo canto, de repente sumiu. Até que nesse mês, em fevereiro de 2024, saiu um documentário sobre a Wendy e a gente conseguiu ver que ela tá numa situação extremamente delicada e bem diferente do que a gente conhecia da TV. Quer entender o que aconteceu com uma das maiores apresentadoras da história dos Estados Unidos? Então fica aqui que eu vou te explicar toda essa história. Só deixa eu me apresentar antes, caso você não conheça. Oi, eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefo Verso, é o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, Hollywood, fofocas de famosos. Será que eu faço o que a Wendy Williams faz? Eu não falo tão mal das pessoas assim, mas tem fofoca, tá? Enfim, se inscreve aí pra você ficar inteirado do que acontece neste universo e se você puder me seguir nas redes sociais, isso me ajuda muito também. Vocês não veem, mas a cada 10 segundos ou a cada frase que eu digo, eu preciso limpar o suor da minha testa. Porque dá muito calor. Muito calor, tipo num ponto que vocês não estão entendendo. Eu vou gravar aqui a situação. Ó, isso é o que eu vejo na hora de gravar um vídeo, ok? Aqui tá o meu roteiro, meu microfone, uma ring light aqui pra dar uma luzinha desse lado. Eu tenho duas softbox aqui pra ajudar na iluminação e essa lâmpada aqui. Eu não posso ligar o ventilador porque senão faz barulho no vídeo, fica bem no microfone. Então eu gravo isso dentro de uma sauna, basicamente. Só pra vocês entenderem como eu tô sofrendo agora, tá bom? Bom, antes de chegar no ponto em que ela tá hoje, eu quero te dar um breve contexto só pra você entender como e por que a Wendy Williams se tornou uma figura tão icônica pros Estados Unidos. Primeiro, que diferente da maioria dos apresentadores, como a própria Ellen, que se coloca nessa posição super amigável com as celebridades pra conseguir entrevistas divertidas, leves, espontâneas, mais acessíveis pras pessoas famosas, a Wendy fazia o contrário. Ela buscava essa identificação não com as outras celebridades, mas com o público dela. Sendo assim, ela falava tudo o que ela pensava, ela falava besteira, ela perguntava pra galera da plateia: você não concorda comigo? Você não pensa igual eu? Então ela descia um degrau do mundo da fama para ela conseguir se identificar com o público. E isso é uma outra vertente de comunicação e fez com que ela se tornasse um ícone acessível para todo mundo, porque ela fala o que a gente pensa, ela fala o que todo mundo queria falar e ninguém tem coragem. Era essa a identificação que a Wendy trazia para ela. Por mais polêmico que isso fosse, porque quem fala muito, uma hora ou outra vai falar uma coisa errada, ela conseguia pelo menos trazer essa humanidade. E como eu disse, falar o que você pensa tem um peso, e a Wendy já se envolveu em diversas polêmicas ao longo da sua carreira. Ela era conhecida, por exemplo, por tirar as pessoas do armário. E assim, eu não preciso nem te dizer como isso é problemático, errado, e eu como um homem gay me identifico muito com essa questão. Mas a Wendy falava tudo que ela sabia. Se ela tinha uma fofoca exclusiva, ela ia lá na rádio e falava pra todo mundo escutar. Ela já disse publicamente que a cantora Whitney Houston e que o rapper Diddy faziam parte da comunidade LGBTQIAP+, sendo que eles nunca disseram isso. E a Wendy trabalhou na mídia por anos e anos, então ela passou do ponto várias vezes. Teve até um caso da esposa de um rapper que ela estava tratando um câncer de mama e ninguém sabia disso ainda. A Wendy soube, ela foi lá na rádio e ela falou para os Estados Unidos inteiro. O rapper ficou pé da vida e ele disse inclusive que a esposa dele estava morando na casa que morou a vida inteira e que nem os vizinhos sabiam que ela estava tratando isso. E a Wendy foi lá,
e jogou a informação pra todo mundo. Enfim, eu não vou ficar aqui pescando tudo que ela já falou de errado na vida, porque esse não é o objetivo do vídeo. A gente tá aqui pra falar o que aconteceu com ela depois do sumiço, mas saiba esse contexto problemático. Agora, se tem uma coisa que aliviava essas histórias pesadas que a Wendy falava, eram os seus memes icônicos, que você com certeza já deve ter visto algum pela internet. A Wendy sempre foi uma pessoa muito expressiva, muito comunicativa, ela tem um jeito engraçado de falar, de dar as notícias dela. Muitos momentos já viralizaram, como a vez em que ela confundiu o nome da Dua Lipa e chamou a cantora de Dula Peep. Lendário. Ou até quando ela desmaiou durante um programa ao vivo vestida de Estátua da Liberdade. E depois a gente veio saber que esse desmaio, de engraçado, tinha pouca coisa. Inclusive, eu acho que dá até pra gente falar que esse episódio foi o primeiro capítulo do fim do programa dela. Isso aconteceu lá em 2017, durante o Halloween, por isso que ela tava fantasiada. E depois que a apresentadora passou mal, eles chamaram um intervalo, assim, de última hora. E quando voltou, ela explicou que o motivo tinha sido um superaquecimento do corpo dela, porque ela tava com muito calor naquela roupa. Só que depois disso, a gente ficou sabendo que a Wendy Williams estava tratando uma série de problemas de saúde. A Wendy revelou que foi diagnosticada com doença de Graves e com hipertireoidismo, que é a superprodução dos hormônios da tireoide. Inclusive, essa é a causa dos olhos esbugalhados que a gente costuma ver em episódios mais sintomáticos da doença. Outros sintomas incluem fadiga, ansiedade, sensibilidade ao calor, o que dá muito sentido para a história do desmaio. E foi aqui que a Wendy começou a se afastar do programa aos poucos para cuidar da sua saúde. Mas até então não era nada definitivo. Era uma vez ou outra que ela não podia comparecer no programa porque ela estava tratando alguma coisa. E com a chegada da pandemia, o The Wendy Williams Show passou a ser gravado na casa dela, de forma remota. Coisa que mudou em 2021, quando ela voltou a gravar no estúdio, mas em julho daquele mesmo ano foi ao ar o que viria a ser o seu último episódio na TV, o que na época foi muito estranho, já que uma nova temporada já tinha sido confirmada. Inclusive, a emissora fez de tudo para que essa nova temporada acontecesse. Eles até tentaram voltar com o formato virtual, o formato com ela gravando na casa dela, mas isso não deu certo depois que eles fizeram um teste, e nessa gravação remota, eles perceberam que a Wendy não estava falando coisa com coisa e que ela não estava em sã consciência para apresentar um programa de TV. Com a pressão dos patrocinadores para que o programa voltasse logo, a emissora criou a estratégia de começar a nova temporada fazendo um rodízio de apresentadores para substituir a Wendy até que ela voltasse. Mas eles acharam que isso seria por pouco tempo e que logo ela ia ficar 100%. Só que o tempo passou, ela não melhorou, e aí sim o programa foi cancelado. Por isso a gente diz que no final nem a Wendy Williams estava participando mais. Depois disso, surgiram alguns rumores sobre o que poderia estar acontecendo com a Wendy Williams, mas até então o silêncio reinava até que ela anunciou que faria um podcast no futuro. Foi até criado um Instagram para esse podcast que se chamaria The Wendy Experience e todo mundo estava animado pela volta de uma das maiores apresentadoras dos Estados Unidos. Aí, tentando aproveitar o hype desse retorno, o canal Lifetime, que já tinha produzido um documentário sobre a carreira da Wendy, começou a produzir um novo material com o objetivo de mostrar esse grande retorno da Wendy à indústria. Só que as coisas não saíram como planejado. Primeiro porque esse podcast nunca viu a luz do dia, e segundo porque esse documentário, que seria sobre o grande retorno da Wendy Williams, acabou mudando de foco e passou a se chamar Onde Está Wendy Williams. O documentário foi filmado entre agosto de 2022 e abril do ano passado, e quando o trailer saiu, a galera já notou que tinha alguma coisa muito errada com a Wendy. A apresentadora não parecia nada com o que a galera estava acostumada a ver na TV, ela estava com um olhar distante, ela já não estava reconhecendo pessoas, ela não reconhecia lugares, ela estava mais agressiva e ela não falava coisa com coisa. Até que 2 dias antes do documentário ir ao ar, agora em fevereiro, os representantes da Wendy Williams enviaram um comunicado para a imprensa americana alegando que ela tinha sido diagnosticada com afasia progressiva primária e demência frontotemporal, que é uma condição rara, mas que é provocada, instigada ou piorada principalmente por hábitos de risco. No caso da Wendy, o que pode ter contribuído para esse diagnóstico foi o abuso de substâncias. A apresentadora já compartilhou várias vezes sobre a sua dependência com o álcool e até com outros tipos de droga também. Infelizmente, apesar de ter como controlar os sintomas da doença, não tem cura, e é uma coisa que vai progredindo com o tempo.
Com isso surgiram muitas críticas para essa produção, com gente questionando como que eles tiveram coragem de explorar a imagem de uma pessoa que está numa situação tão delicada assim. Até porque, por mais que a Wendy Williams seja a produtora executiva desse documentário, isso é uma coisa que estava no contrato faz tempo. Já era um acordo com a Lifetime que esse documentário tinha que ser produzido. Ele começou a ser feito sob outras circunstâncias, ele tinha um outro tema. E será que a gente pode mesmo contar com a aprovação consciente de uma pessoa que está sofrendo com sintomas de demência? Inclusive, um dos produtores até disse ao The Hollywood Reporter que durante as gravações eles não sabiam desse diagnóstico, e se eles soubessem, provavelmente ninguém tinha ligado uma câmera ali, porque é absurdo filmar uma pessoa nessa situação. Mas a Lifetime foi lá e fez isso de qualquer jeito. E apesar dos pesares, pelo lado positivo, esse documentário foi importante pra gente entender o drama que a família dela tá passando no que diz respeito à tutela. Olha, só pra você se situar, em 2022, o banco da Wendy Williams analisou o histórico de compras e percebeu que o filho dela, o Kevin, estava com posse do cartão da mãe e ele estava fazendo muitas compras de valores muito altos, tipo 100 mil aqui, 100 mil aqui, 100 mil ali. Então o banco abriu uma petição na justiça alegando que a Wendy era uma pessoa incapacitada e que estava sendo explorada financeiramente. O tribunal deu razão ao banco e desde então a Wendy Williams está sob tutela de uma advogada que foi indicada pela justiça. E aqui começa uma outra polêmica. Nesse documentário que foi ao ar agora em fevereiro, a Wendy aparece dizendo: "Eu não tenho dinheiro e eu vou te contar uma coisa. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você." Porque na tutela a gente sabe que os bens, o patrimônio, os cartões ficam sob responsabilidade de uma outra pessoa. Então a Wendy até pode gastar com o que ela quiser, desde que isso seja aprovado antes. E a gente precisa lembrar que nem toda tutela é horrível, como foi o caso da Britney Spears, porque estava na mão da família e assim, vai saber qual é o interesse ali. Nesse caso da Wendy, é uma pessoa profissional que foi indicada pela justiça a fazer esse trabalho. Então, em tese, é uma pessoa completamente imparcial, justa e que precisa trabalhar pensando apenas no bem da Wendy. Mas em contrapartida, quando esse profissional entra em cena, ele costuma ignorar e bloquear um pouco o que vem de fora, o que vem da família. E é isso que tá acontecendo agora com a Wendy. A família tá totalmente excluída do processo, sem saber como as coisas estão funcionando, e os familiares até disseram que eles estavam dispostos a encontrar alguém para ser tutor da Wendy. Eles até disseram que podiam pesquisar mais, que podiam estudar sobre o assunto, que tava tudo bem e que eles iam fazer isso acontecer. Mas a justiça decidiu por uma pessoa imparcial, e tudo isso tá acontecendo enquanto a família da Wendy questiona todo mundo que tá ao redor dela. Eles questionam, por exemplo, os interesses dos funcionários que estão cuidando da Wendy e que trabalham com ela há milhões de anos, porque eles dão a entender que manter a Wendy doente ajuda essa galera a manter o emprego. Então nenhum dos funcionários ali tá interessado em fazer ela melhorar. Porque ela doente, eles continuam recebendo de boa. Então o documentário tem até esse gancho de família versus equipe. E quando eu digo que os familiares não têm mais acesso à Wendy, é total. Pelo que a gente sabe agora, a Wendy tá isolada, internada numa clínica de reabilitação para ela conseguir recuperar a sua saúde, e tudo isso acontece sob sigilo da tutela. Para você ter ideia, o The Hollywood Reporter até faz uma provocação com a galera do documentário, porque o título é "Onde está a Wendy Williams?" E aí eles perguntam: "E vocês sabem? Vocês vão dar resposta nesse documentário?" E a produção disse que não. Pelo que sabe, ela tá numa unidade de saúde recebendo tratamento, mas não, ninguém tem certeza de nada. Então tá uma grande confusão e um grande mistério, principalmente agora que tudo isso se tornou público. Vale lembrar que, segundo a lei do estado de Nova York, o tribunal deve rever a tutela todos os anos. Então existe a possibilidade de a gente ter novos desdobramentos nessa história, talvez uma nova tutora, talvez a família entre em ação, ou talvez nada mude. Mas a apresentadora deixou bem claro no documentário que ela prefere ser cuidada pela família do que por uma pessoa estranha. Então quem sabe agora que todo esse material viu a luz do dia, algum familiar consiga agir como tutor da Wendy e, sei lá, ajude mais ela nessa situação. É claro que pra gente resta torcer pelo melhor e torcer para que essa tutora indicada pela justiça esteja fazendo um trabalho direito. E essa é uma questão muito controversa, né? Porque a gente sabe que a Wendy fez carreira falando dos outros e dizendo que não podia dizer.
E tem muita gente falando que tudo que tá acontecendo com ela agora é karma. O que eu mais vi por aí era gente dizendo: ok, demência é uma coisa horrível, não desejo uma doença pra ninguém, mas eu não vou ficar aqui chorando, eu não vou ficar aqui morrendo de dó dela porque ela tá colhendo o que ela plantou. Esse é um argumento forte da internet agora. Eu não sei, sinceramente. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor aqui, porque não é o objetivo do vídeo. Eu só vou dizer que é muito triste ver uma pessoa no estado que ela tá e vendo tudo que a gente viu no documentário. Então é óbvio que o nosso instinto é desejar melhoras e querer que ela fique bem logo, que ela volte pra TV, que ela consiga reaver essa carreira dela de algum jeito. Mas eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa história e se você sabia que essa era a situação atual da Wendy. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco de onde ela tá agora. Se você gostou desse vídeo, manda pra um amigo, quem sabe ele também gosta. Deixa o like, se inscreve aqui no Fefoverso se você ainda não tiver feito isso. Vai me seguir nas redes sociais, isso também me ajuda muito. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye. E meu cabelo já todo descabelado, porque eu já limpei meu suor 300 vezes gravando esse vídeo.